pregador falou que as cadeiras vazias para sentar é os anjos. Mas anjo não precisa ser ministrado a palavra. É nós que precisamos. Então nós queremos pessoas sentadas nessas cadeiras para ser ministrada a palavra. Amém? Amém. Quem trouxe uma caixa de foguete aí? Ninguém, né? Então, na leitura desse versículo, você pode imaginar uma caixa de foguete sendo soltada. Nós não vamos ler o restante, mas o restante também. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse. Hoje a terra vai tremer. Versículo 10 só. Somente o versículo 10, que na verdade nós vamos estar dando uma passeada pelas escrituras. Apocalipse 10. Isso. 20, 10. Não, peraí, é 20 ou é 10? Não. Apocalipse, capítulo 20, Versículo 10. versículo 10. Apocalipse 20, versículo 10. Madalena está mais esperta que você foi o primeiro a achar. Se ela tirou, eu não colocamos nela, entendeu? Que Você está esperto. Podemos fazer a leitura? Amém. Tá? Aqui, nós falamos que vai acabar os 1000 anos de Satanás, ele será solto, né? Gog e Magog, vai ter uma batalha. Na verdade, não existe batalha, né, meus irmãos? Deus vai matar Satanás com um sopro que sai das narinas dele. Então, quão significante é Satanás comparado ao nosso Deus. E o versículo 10 vem a sentença final que nos alegra muito. Olha lá, versículo 10. E o diabo, que os enganava, o povo de Deus, foi lançado no lago de fogo de enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados. Assim. Amém, meus irmãos? Senhor, meu Deus, me ajuda, Pai. Que teu Espírito Santo me guia na tua palavra, Pai, para poder revelar o teu Evangelho. Nos ajuda. Abra a nossa mente e nosso coração. E nos fortaleça. Amém? Meus queridos, o que eu vou trazer hoje não é bem normal trazer em pregação. Porque eu vou tratar de anjos e vou tratar sobre demônios. Um título bem exemplar: a luta da luz, que é o lado de Deus, contra as trevas, contra toda a escuridão, que é o lado de Satanás. O Satanás que é vamos dizer, o opositor da obra de Deus, mas não opositor de Deus, porque Deus não tem oponente, tá? Não tem nada nem ninguém que se possa comparar a Deus em glória, em poder, em majestade, não tem nada. Mas esse Satanás, ele é um ser usado para o quê? Atacar a igreja de Cristo, atacar o povo de Deus, e isso sucedeu desde o Éden. Então, nós estamos aqui, é um culto simples, todo domingo a gente está aqui se reunindo, e nós chamamos de igreja. Mas na verdade, meus irmãos, a igreja, se essa reunião deveria ser chamada de quartel-general. Por que quartel-general? Nós precisamos ser preparados, nós precisamos conhecer o nosso inimigo, nós precisamos conhecer o nosso general, nós precisamos fortalecer a nossa fé, porque nós temos uma batalha espiritual que não é contra seres humanos, é contra os seres celestiais, é contra a potestade do ar, é contra Satanás e seus demônios. Se você é cristão, além de nós, quando nós vamos falar disso no final, no fechamento, além de você ter uma batalha contra a sua carne todos os dias, você tem um inimigo que te tenta, ele tenta, que é tentador, e que tenta as pessoas que estão ao seu redor para te tentar, para te acusar, como fez no caso de Jó. Então, para dar início, a primeira pergunta que fica: o que são os anjos? O que é o anjo? O que eles fazem? Qual que é a origem deles? Qual que é o poder deles? Qual que é a capacidade deles? Nós lá em Hebreus 1, versículo 14, fala que os anjos são ministros de Deus, enviados
para aqueles que hão de herdar a vida eterna. Ó. Porventura todos eles são espíritos ministradores enviados para os que vão, aqueles que vão herdar a vida eterna. Então, meus irmãos, primeiro ponto que nós tratamos aqui, os anjos, vou falar dos bons ainda, apesar que, presta atenção, no início, na criação, creio que até foi antes da criação, Deus criou os céus. Nesse início, os anjos foram criados todos bons, tá? Todos eles eram bacaninha, todos eles adoravam a Deus, mas em determinado momento, Satanás, pela cobiça dele, pelo egoísmo dele, ele tentou tomar o lugar de Deus. Em que sentido? De sentar no trono, de pegar toda a glória e ser adorado como foi na tentação lá com o nosso Senhor Jesus Cristo, depois que ele passou os 40 dias no deserto. Satanás, a pedra máxima, a pérola máxima que ele queria é que o Senhor Jesus Cristo se prostrasse diante dele. E ainda ele quer que o povo o adore a ele. Mas entendemos que o quê? Os anjos foram criados seres celestiais, seres espirituais. Então, por exemplo, ninguém anda vendo anjo por aí. Quem fica falando, não, vi um anjo, eu vi isso, pode estar desconfiado. Aí na Bíblia os anjos apareceram. Mas por que eles não aparecem? Eles são espirituais. É diferente de nós. Porque nós somos seres de matéria, nós somos feitos do pó da terra. E em contrapartida nós temos as duas partículas. Qual que são elas? Espiritual e material. Agora, outra coisa que os anjos têm que nós não temos. Os anjos são super poderosos. Eles têm poder extraordinário. O poder dele atravessa o tempo. Eles teletransportam. Eles têm capacidade de eliminar exércitos com menos de segundo. Como nós vimos na quinta-feira aqui, o anjo teve poder de tornar pela palavra dele Zacarias mudo. Então, o anjo tem poder de muita forma. Os anjos são usados para decretar juízos de Deus. Lá em Sodoma e Gomorra, o anjo veio e lançou o fogo do céu, lançou enxofre, destruiu Sodoma e Gomorra. E assim, até quando Davi fez o censo contra a vontade de Deus, tentado por Satanás, Deus enviou um anjo que estava matando milhares do povo de Israel. Eu tinha um pensamento, só que a gente não pode olhar só para um lado. Dá a ideia que o anjo não tem sentimento, não tem alegria, não tem, como eu posso dizer, piedade entre aspas. O que acontece com os anjos? Se os anjos não tivessem sentimento, se os anjos não tivessem alegria, eles não poderiam louvar a Deus, adorar a Deus, igual neste momento eles estão. Então, por os anjos trazer essas características de alegria, de sentimento, de relacionamento que eles falam com as pessoas, de intelectualidade, de conhecimento, que não é pequeno, os anjos, além de ser um ser espiritual, parece mais um estudo, eles são seres pessoal. Não pessoal corporeamente, pessoal de atributos que nós temos de humanidade, perpassa para eles. Está tranquilo isso aí? Então, olha só, nem todos, olha lá, a origem deles, eles todos foram criados. Os anjos, como assim fosse uma alma eterna, eles são eternos, mas tem um determinado tempo. Eles não são infinitos. Outra coisa dos anjos, eles são poderosos, mas não têm todo poder. E necessariamente, desde o início da Bíblia, Gênesis até Apocalipse, Deus usa os anjos são servos de Deus, enviados por Deus para servir o povo dele. Certa feita, Abraão estava lá
na casinha dele, na cabana dele, o que aparece? 3 anjos visitam ele para dar 2 notícias, uma má notícia e uma boa notícia. A má notícia é que destruiria Sodoma e Gomorra. A boa notícia é que num determinado tempo a esposa dele teria um filho. Na escolha de Sansão, um anjo visitou a família. Davi foi recepcionado por anjo. A lei foi dada a Moisés por anjo. Então, os anjos são servos de Deus e Deus usa os anjos para nos servir. E extraordinariamente falando, os versículos que a gente usa sempre no final aqui, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos e a terra está cheia da glória de Deus. Quem canta esse louvor 24 horas por dia, ininterruptamente, são os serafins, que estão na presença de Deus, louvando, prostrado, adorando. Ele é citado que eles têm 6 asas. Então, esse é os anjos da morte passou e matou todos os primogênitos do Egito. O que concluímos com isso? Que os anjos são usados para fazer juízes àquelas pessoas que não pertencem a Deus. Então, tudo isso que eu estou citando para vocês, eles vêm trazer a mensagem. Eles vêm fazendo a obra de Deus. E no Novo Testamento, meus queridos, não é diferente. No Novo Testamento, ao anunciar o nascimento de Jesus, ao anunciar o nascimento de João Batista, é enviado o anjo para proclamar aquela boa nova. Tudo que havia de acontecer. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo nasce, uma miríade de anjos vem louvando a Deus, uma luz resplandece, Ele está lá, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado lá no deserto e Satanás apartou dele, vieram os anjos e o consolaram e o alimentaram. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo estava lá no Getsêmani chorando, sangrando, quando ele foi a 3ª vez, o anjo foi lá e consolou. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, foi o anjo que foi lá com a luz forte e tirou a pedra do sepulcro. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus, os anjos diante dos apóstolos, o que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que você viu subir, um dia ele vai descer novamente. E guiando a igreja de Deus, ele apareceu a Pedro. Pedro, o apóstolo Pedro, estava preso na cadeia e a igreja estava orando por ele. E de repente o que aconteceu? O anjo foi lá na cadeia, as portas continuaram cerradas e ele passou, atravessou com Pedro e Pedro foi liberto. Nós não estamos falando que no Antigo Testamento, até mesmo antes do nascimento de Jesus, o anjo não trouxe uma mensagem, mas quando eles visitaram Cornélio, falou para Cornélio buscar a Pedro, que Pedro ia anunciar a mensagem do Evangelho. E de muitas outras passagens, Paulo também foi avisado, quando ele estava para naufragar, lá no capítulo 27 de Atos, foi avisado por um anjo que nenhum daqueles pessoal se perderia. Tanto Jesus anunciou e tantos outros anunciou, que no último dia os anjos iam recolher o que é povo de Deus e a outra parte para ser castigado, para ser lançado no fogo do inferno. E os anjos que vão distribuir a taça, vão fazer parte do juízo de Deus. Então, eu estou retratando aqui, primeiramente, só dos anjos bons.
Aí você me pergunta, tá, Antônio, mas aonde que surge o anjo mau? Aonde que surge Satanás e os demônios? Ó, embora na Bíblia alguns anjos, alguns querubins são citados com asas, com duas tampadas do rosto, com duas voadas e com duas cobrir as partes de baixo, nem sempre aparece o anjo com asas, tá? Geralmente alguns aparecem em figura humana, eles transfiguram pessoa humana. Agora, sobre a outra parte, nós sabemos que Satanás e aqueles que seguem Satanás, os demônios, eles foram criados anjos, eles foram criados bom. Nós vimos que Satanás rebelou. Eu creio que Apocalipse não trata de só coisas futuras, ele trata de coisas atemporais. Então, se falando que Apocalipse se trata de coisas atemporais, creio que antes da criação do homem, presta atenção, Deus criou os céus e a terra e foi criando e mandou a terra gerar água, e mandou a água gerar os peixes, mandou a terra gerar os animais, gerar as aves, gerar tudo. E quando ele fez o homem, a sua imagem e semelhança, o que ele disse? Que tudo que ele criou era, não que era bom, mas era muito bom. Terminada a obra, ele disse que era muito bom. Mas nesse interregno de muito bom, até fazer o jardim do Éden, colocar o homem lá, creio que houve uma batalha no céu e Satanás, com 1/3 dos seus anjos, veio para a terra. Naturalmente ele se tornou inimigo de Deus, mas nós cremos, embora que nós sejamos fracos, a criação humana é o ápice da criação de Deus, porque nem os anjos, nem os querubins, nem os serafins, nem os arcanjos, nem os seres viventes, que um é como um homem, o outro é como um touro, o outro é como um leão, o outro é como a águia, é citado que eles são imagem e semelhança de Deus. Então o ser humano é o ápice da criação porque ele é imagem e semelhança de Deus. Por Satanás ser opositor de Deus, tornou o nosso opositor. Então, Satanás, vou dizer para vocês, Satanás, o diabo, o Beelzebul, o inimigo das nossas almas, o ladrão, o que é homicida desde o princípio, o que é o pai da mentira, que é o sedutor, o enganador, o acusador, que é aquele que quando a palavra é lançada no coração, ele vai lá e tira a palavra. O inimigo de nossas almas, lá em Gênesis, ele mostrou sua cara. Lá em Gênesis, ele começou o embate. E presta atenção, o homem sem a corrupção ainda, o homem sem o pecado, não conseguiu resistir à sedução de Satanás. Se Adão e Eva, sem pecado, não conseguiu resistir à sedução de Satanás, agora aponta para mim e você, que depois da queda, a raiz malignosa do pecado está em nosso coração. Você acha que nós vamos conseguir desvencilhar, combater contra esses seres espirituais?